Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos mistérios mais fascinantes da história da humanidade. O Jardim do Éden realmente existiu? A maioria de nós conhece a história do Gênesis, Adão, Eva, a serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para além da narrativa religiosa, será que existe alguma base histórica ou geográfica para este lugar paradisíaco? A busca pelo Éden tem intrigado exploradores, teólogos e historiadores durante séculos. Muitos tentaram localizar este jardim perdido no mapa transformando-o numa espécie de Eldorado bíblico. É uma jornada que nos leva através de textos antigos, descobertas arqueológicas e paisagens que podem ter inspirado a lenda. Então preparem-se, porque vamos explorar as teorias mais incríveis, separar os factos da ficção e tentar responder a esta pergunta milenar: onde na Terra poderia ter estado o Jardim do Éden? Vamos começar pelo que o texto bíblico nos diz. O livro do Gênesis descreve o Éden como um lugar de abundância, onde Deus caminhava e de onde saía um rio que se dividia em 4 braços: o Pison, o Jão, o Tigre e o Eufrates. Estes 2 últimos rios são bem conhecidos por nós hoje. Nesta área, os 2 rios quase se encontram antes de desaguar no mar. Alguns teóricos sugerem que a área que hoje está submersa sob as águas do Golfo Pérsico poderia ter sido terra firme há milhares de anos, formando um delta fértil e exuberante, exatamente como o Éden é descrito. Mudanças geológicas e a subida do nível do mar após a última idade do gelo poderiam ter inundado este paraíso terrestre, deixando para trás apenas a memória de um lugar perdido. O arqueólogo Juri Zarins, por exemplo, defendeu essa teoria, argumentando que a agricultura surgiu nesta região e que as histórias sobre um tempo de abundância como o Éden poderiam ser memórias distorcidas de uma era pré-histórica em que os caçadores-coletores viviam numa terra incrivelmente fértil antes de serem forçados a migrar pela subida das águas. Esta ideia é fascinante porque liga a narrativa bíblica a eventos geológicos reais, sugerindo que a história do dilúvio presente em tantas culturas e a perda do Éden podem ser 2 faces da mesma moeda, a memória de uma catástrofe natural que mudou o mundo para sempre. Mas e os outros 2 rios, o Pison e o Jão? A identidade deles é um verdadeiro quebra-cabeças e o principal obstáculo para cravar a localização do Éden no mapa. O Gênesis diz que o Pison rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o Jão rodeia toda a terra de Cush. As interpretações para estes rios são muitas e variadas. Alguns estudiosos associam Cush à Etiópia ou ao Sudão, o que os leva a identificar o rio Gihon com o Nilo Azul ou outro rio africano. Já Havilá é frequentemente associada à Península Arábica. Se for esse o caso, o Pison poderia ser um rio antigo que secou, como o Wadi al-Batin, um leito de rio seco que atravessa a Arábia Saudita. O problema é que juntar rios do Iraque, da Arábia e da África num único ponto de origem é geograficamente impossível hoje. No entanto, alguns geólogos sugerem que a topografia da região era muito diferente há milhares de anos. Placas tectônicas movem-se, rios mudam de curso. Poderia um sistema fluvial tão vasto ter existido no passado? É uma possibilidade, embora difícil de provar. Outros veem os nomes dos rios de forma mais simbólica, representando as 4 direções ou as principais regiões do mundo conhecido na época. Outra teoria interessante desloca o foco do sul do Iraque para o norte, na região montanhosa da Armênia e leste da Turquia, perto das nascentes dos rios Tigre e Eufrates. Esta área, ao redor do Monte Ararat, onde a Arca de Noé teria pousado, é outra candidata forte. A lógica aqui é que se o Gênesis descreve um rio que saía do Éden e se dividia, faria mais sentido procurar a sua fonte, a montante, e não a foz. As terras altas da Armênia são uma região de grande beleza natural, com vales férteis e muitas fontes de água. O historiador e arqueólogo David Hall é um dos principais proponentes desta teoria. Ele identifica os rios Gihon e Pison com os rios Araxes e o Izum, que nascem na mesma região do Tigre e do Eufrates. Hall argumenta que muitas das localizações bíblicas foram mal interpretadas e que, ao reexaminar os textos antigos e a geografia, podemos encontrar uma correspondência surpreendente nesta área do norte.
queda, a expulsão do jardim, simbolizaria a transição da humanidade de uma existência simples de cacodors-cultores para a vida mais complexa e trabalhosa da agricultura e da civilização. Lembre-se, o Gênesis diz que, após a expulsão, o homem teria que comer o pão com o suor do seu rosto. Isso soa muito como o trabalho duro da agricultura, não é? Os persas tinham os seus pairidaesas, que eram jardins murados e exuberantes. Menos a própria palavra paraíso vem daí. A presença destas narrativas em diferentes culturas sugere que a ideia de um lugar perfeito e de uma era dourada é um arquétipo universal, uma parte fundamental do imaginário humano. Talvez a história do Éden seja a versão hebraica de um mito muito mais antigo e difundido, adaptado para transmitir as suas próprias verdades teológicas e morais. A história pode ter sido inspirada por um lugar real, como os oásis férteis da Mesopotâmia, mas transformada ao longo do tempo numa poderosa alegoria sobre a origem do sofrimento humano. Então, qual é a conclusão? O Jardim do Éden realmente existiu? A resposta honesta é: não sabemos com certeza. Temos pistas geográficas tentadoras que apontam para a Mesopotâmia, seja no sul do Iraque ou nas terras altas da Turquia e Armênia. Temos teorias fascinantes que ligam a história a eventos geológicos reais, como a subida do nível do mar. E temos a interpretação simbólica, que vê o Éden não como um lugar, mas como uma metáfora profunda sobre a condição humana. Talvez a verdade seja uma combinação de tudo isso. A história do Éden pode ter nascido de memórias coletivas de um lugar real, um oásis de fertilidade no antigo Médio Oriente que foi depois idealizado e transformado numa poderosa narrativa sobre a relação da humanidade com o divino e com a natureza. A busca pelo Éden reflete um desejo profundo que todos nós temos, o desejo de voltar a um estado de perfeição, de harmonia e de paz. Independentemente de ter sido um ponto no mapa ou um estado da alma, o Jardim do Éden continua a ser um dos símbolos mais poderosos da nossa cultura. Ele representa a promessa de um mundo sem dor, a beleza da natureza intocada e a inocência que, de alguma forma, sentimos que perdemos. A sua história ensina-nos sobre escolhas, consequências e a eterna busca humana por redenção e por um paraíso, seja ele neste mundo ou no próximo. A persistência deste mito ao longo de milênios mostra o quão profundamente ele ressoa conosco. E talvez, no final, a verdadeira lição do Éden não seja sobre encontrar um jardim perdido, mas sobre aprender a cultivar o nosso próprio jardim, aqui e agora nas nossas vidas e nas nossas comunidades. E vocês, o que acham? O Éden foi um lugar real, uma alegoria ou algo no meio? Deixem as vossas teorias e opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que pensam sobre este mistério fascinante. Se gostaram desta viagem pela história e pela mitologia, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar o vídeo com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.